Hoje nós vamos falar sobre princípios de libertação. Êxodo 16, de 1 a 4. Pode abrir comigo? Êxodo 16, de 1 a 4. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Na aula de hoje, nós vamos estudar sucintamente sobre 6 elementos que demandam uma ação libertadora da parte de Deus em nossas vidas. Em primeiro lugar, a necessidade. Em segundo lugar, o pensamento. Em terceiro lugar, o sentimento. Em quarto lugar, o desejo. Em quinto lugar, a atitude. E em sexto lugar, a ação. Repita após mim: a necessidade, o pensamento, o sentimento, o desejo, a atitude e a ação. Então a nossa aula vai girar em torno desses 6 elementos. E eles são vistos claramente na realidade do povo quando ele saiu do Egito. Está caminhando para a terra prometida. Em primeiro lugar, a necessidade. Qual foi o primeiro elemento com o qual eles se depararam nessa situação? Necessidade. Qual a necessidade? Necessidade de comer. Amém? Qual foi a necessidade? A necessidade básica, que é a necessidade básica que todos nós temos, é a necessidade de comer. E quando essa necessidade não pôde ser suprida naquele momento, essa necessidade os remeteu ao segundo elemento, o pensamento. E no que eles pensaram? No que eles pensaram? Pensaram no passado. Pensaram aonde? Pensaram no quê? Pensaram no Egito. Primeiro, a necessidade despertou um pensamento. E o pensamento, a referência que eles tinham para pensar, foi o Egito. Eles não conheciam outra coisa. Eles não conheciam outra coisa. Amado, antes da gente chegar a Jesus, quais eram as referências que a gente tinha? O mundo, a vida que a gente tinha, o que a gente fazia, o que a gente pensava, o que a gente sentia, era referência. Então a necessidade os remeteu a um pensamento. Por enquanto não teve desejo, nem sentimento. Foi um pensamento quase que imediato. Teve a necessidade, se lembrou do Egito. O que eles começaram a pensar? Poxa vida, lá no Egito nós tínhamos comida a fartar. Eles estavam enganados, né? Porque o que Deus tinha para eles era muito melhor, mas a referência que eles tinham, a referência era o Egito. Pensamento. Começaram a pensar no Egito. E depois de começarem a pensar no Egito, o que surgiu? Um sentimento. Qual foi o sentimento? Estou triste porque não estou no Egito. Qual foi o sentimento? De tristeza. Qual foi o sentimento? De frustração. Está faltando alguma coisa. Alguma coisa com a qual eu estou acostumado e que estou sendo privado, e esse sentimento está produzindo em mim tristeza e está produzindo frustração.
sentimento. Eu estou desconfortável com o que eu comecei a pensar. Sabe quando você pensa alguma coisa que não deu certo? Assim que você pensa, você tem um sentimento? Hoje eu estava vindo da escola com o Levi, e aí a gente estava ouvindo uma música que foi tocada muito num determinado período da minha vida, né? Um período recente. E eu compartilhei com ele, interessante, eu ouço essa música e eu sinto um desconforto, porque esse tempo não foi bom. Então essa música me fez lembrar de algo, e esse pensamento despertou um sentimento, e esse sentimento não foi bom. Esse sentimento não é bom, porque ele me lembra de um período que não foi tão bom. Não foi um período tão ruim assim, mas foi algo que não foi legal. E essa música ativou um pensamento e despertou um sentimento. Quando eles se lembraram do Egito e pensaram na realidade momentânea, eles se sentiram tristes por não estarem lá. Diga necessidade, diga pensamento, diga sentimento, e agora diga desejo. Quando eles tiveram esse sentimento desconfortável de estar ali, qual foi o desejo deles? Voltar. Qual foi o desejo? Voltar. Voltar para o Egito. Voltar para o Egito. Voltar para aquele lugar que Deus disse, sai daí. Mas agora, por conta da necessidade que ativou um pensamento, que despertou um sentimento e suscitou um desejo. O desejo de voltar. A pessoa está se libertando das drogas, mas ele começa a sentir que o seu corpo, qual é a mensagem do corpo? Ele começa a pensar, eu estou sentindo necessidade de experimentar droga. E ele começa a pensar nas drogas. Ele começa a sentir e depois ele começa a ter o desejo. Estão entendendo? O que o encontro vai produzir na nossa vida? Ele vai trabalhar em todas essas áreas e vai nos mostrar qual é a sua real necessidade. Para onde o seu pensamento tem fugido e tem divagado? Quais são os sentimentos que giram em torno da tua alma? Quais são os desejos? Você está livre dos desejos? O desejo ilícito, a Bíblia chama de concupiscência, o desejo forte da carne. E no desejo de voltar, o quinto elemento é a atitude. A atitude. O que é a atitude? Ao contrário do que muitos pensam, o que alguns pensam, a atitude não é a ação em si. A atitude é um posicionamento interior. E qual foi o posicionamento interior daquele povo? Qual foi o posicionamento no interior daquele povo diante da necessidade, do pensamento, do sentimento e do desejo? Qual foi a atitude? Qual foi a atitude? A atitude ainda não é a ação. A atitude é um posicionamento interior. Oi? Eles, lá no coração deles, eles se rebelaram, essa foi a atitude deles, eles rejeitaram aquele lugar, rejeitaram aquela liderança, eles ficaram emburrados no interior, e a murmuração foi apenas a ação externa de uma atitude interna. A murmuração, a reclamação, a verbalização daquela insatisfação foi simplesmente um reflexo da postura do posicionamento interno. E eu acredito que Deus quer trabalhar na vida de cada um de nós. Por exemplo, quando o marido ele está numa briga conjugal, antes dele brigar ou de reclamar, ele tem uma atitude. E qual pode ser a atitude dele ou dela? Se fechar.
Qual que é a atitude interna? Ele se fecha. Talvez ele não verbalize, talvez ele não agrida, talvez ele não faça nada, mas ele tem uma atitude de rejeição interna e ele se posiciona internamente, essa é a atitude dele, em face daquilo que aconteceu. Essa atitude, ela pode ser negativa, como nesse caso do se fechar, como ela pode ser positiva. Mas se a gente necessita de libertação, a gente precisa passar pela peneira, pelo crivo da palavra de Deus, todas estas áreas. Diga, a necessidade, o pensamento, o sentimento, o desejo, a atitude e a ação. E talvez alguém me pergunte, pastor, você não está falando de princípios de libertação? Eu pensei que o senhor falaria de demônios. Libertação não tem a ver necessariamente com demônios. O demônio é uma consequência destes elementos. O demônio, ele se aproveita, ele se apropria de cada uma destas áreas não rendidas a Cristo para subjugar alguém. Quando a gente consegue, em Cristo Jesus, submeter todas estas áreas ao senhorio de Cristo, todos os demônios que nos afligiam, pela depressão, pela opressão, seja qual for o nível de opressão que esses espíritos vinham a trazer sobre a minha vida ou sobre a sua vida, todos eles tiveram uma determinada legalidade e um destes elementos, ou no pensamento, ou no sentimento, ou na sua atitude interior, ou na sua ação, e todas elas por conta da origem, da necessidade. A necessidade é o fundamento. A necessidade é o fundamental. Se eu consigo entender onde de verdade está a minha necessidade, eu consigo a libertação em Cristo Jesus e manter essa libertação por toda a minha vida. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós vamos ver que para os que ainda estão sob a influência do Egito ou do mundo, segundo o exemplo do povo aqui de Israel, qual que era a necessidade deles? A necessidade era de pão e carne, que pode representar tudo aquilo que você possa dizer, eu necessito de. Eles disseram, eu necessito de pão e carne. Você pode aplicar pão e carne para qualquer área da sua vida. Você pode dizer, eu necessito de dinheiro, eu necessito disso, eu necessito daquilo outro, eu necessito daquilo outro. E você vai perceber que a grande libertação que Cristo vai promover na sua vida é que você só precisa de uma única coisa. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Eu respiro em Cristo. Eu vivo em Cristo. Eu giro em torno de Cristo. E é exatamente sobre isso que o Senhor está querendo trazer. Veja que no versículo 4 de Êxodo 16, versículo 4, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. A necessidade para o povo era de pão e carne, mas vem Jesus dizendo, vocês necessitam de mim, eu sou o pão da vida. Meu amado, mistura de amado com amigo, é meu amido, né? Meu amido, amado com amigo. Do que você necessita? Você não necessita mais adulterar, você necessita de Cristo. Você não necessita daquilo que você achava que estava na base da sua vida. Você precisa de Cristo.
João 6,48, eu vou ler algumas passagens, não precisa abrir nenhuma delas. Eu vos farei chover pão do céu. João 6,48 diz: eu sou o pão da vida. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6,51. João 6,35. Não se preocupe com as referências, domingo você vai encontrar no balcão todos os estudos dessas duas aulas, lá no balcão, com todas as referências, tá? Não se preocupe, já está tudo certinho para a gente distribuir aqui. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Acho que você não está muito animado com esse pão. Está animado com esse pão? Você entende que esse pão, quando você come, Jesus, do que eu preciso, queridos? Do que eu preciso? Eu não preciso de fama, eu não preciso de glória, você não precisa de fama, você não precisa de glória, você não precisa de nada, você precisa de Cristo. Pastor, o senhor está querendo ser muito espiritual. Meu querido, Deus sabe que você precisa do arroz e do feijão, Deus sabe que você precisa pagar suas contas, Deus sabe que você precisa de todas essas coisas, porque a gente está nesse mundo. Porém, quando você entende que a centralidade da tua vida está em Cristo, tudo do que você necessita para o dia a dia virá no contexto dessa centralidade de Cristo. Agora, quando você tira Cristo da tua vida e busca alguma outra coisa a parte de Cristo, você vai ter fome nessa área. E você vai ter frustração. Porque tudo que eu busco fora de Cristo não tem sentido. Se eu sou pastor hoje, o fato de ser pastor só tem sentido porque eu estou em Cristo. E porque estou nele, então ele me encaminhou por essa senda. E se não for dele, e se não for para a glória dele, e por ele, o ser pastor não tem sentido. Não tem sentido. Qualquer coisa na sua vida, para ter sentido, ela precisa partir da centralidade de Cristo. Eu sou o pão da vida. E quem comer desse pão nunca mais vai ter fome. E quem comer deste pão nunca mais terá sede. Então é a hora que quem beber dessa água nunca mais terá sede. É a hora que você começa a pensar: bom, Cristo me é suficiente. Então, se Ele me conceder essa porta de emprego, darei graças a Ele. Mas se essa porta se fechar, se é para Ele, estou feliz. Amém, queridos? Vou fazer de tudo para agradar ao meu marido ou agradar a minha esposa. E eu vou ser o melhor marido ou vou ser a melhor esposa para o meu cônjuge. Mas se essa pessoa decidir ir embora, eu vou orar por uma reconciliação e vou fazer de tudo para que aconteça o melhor e a gente resgate. Porém, se isso não acontecer, a base da minha vida não é o marido. A base da minha vida não é a esposa. A base da minha vida não é o emprego. A base da minha vida nem é a minha própria vida. Porque tudo precisa girar em torno de Cristo. Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. E tudo só pode ter sentido nele e para a glória dEle. Fora dEle, não há razão, não há sentido, não há motivo. Eu estou falando de coisas básicas, mas, meu querido, se você deixar que o Espírito Santo de Deus lhe aprofunde nessa revelação, você vai perceber que muitos dos seus temores cairão por terra hoje. Não precisa nem chegar lá no encontro ou no reencontro, não. Cairão por terra hoje. Você vai começar a perceber que muita coisa que está ocupando suas brigas, suas contendas. Tiago diz: onde estão as guerras que pelejam no meio de vós?
Não estão nos vossos desejos, não estão nas vossas concupiscências, não estão nos desejos da carne, que militam, e vocês estão ansiosos e brigam, e choram e esperneiam. Por quê? Porque os valores deste mundo ainda estão na base da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões. Tira tudo isso e põe Cristo. E aí você vai perceber, Senhor, eu preciso de tão pouco. Não preciso brigar por nada. Não preciso me amargurar por nada. Não preciso me desesperar por nada, nem pela minha própria vida. Porque se aprover ao Senhor dizer assim, Wilson, chega, acabou, vem para mim, glória a Deus, estarei com Ele. E tudo fica, casa fica, carro fica, família, Deus vai cuidar, tudo. Todas as coisas. Por isso que quando Ele diz, eu sou o pão da vida, quem comer deste pão nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida, quem beber dessa água nunca mais terá sede. Aí você vai perceber que você não precisa, não só de algumas coisas, na verdade você não precisa de nada, você só precisa de Cristo. Você não precisa de nada, você precisa de Cristo. Isto vai ser para nós revelação. Como é que alguém pode ter calma no meio de tremenda tribulação? Ontem nós recebemos aqui a secretária da Ação Social no evento do lançamento do projeto Esther, que foi feito aqui na igreja ontem. Ela veio participar do culto, da reunião, e ela conversou comigo com a Noemi num determinado momento, e ela falou o seguinte, olha, ela falando para a Noemi, eu conheci seu marido na época da campanha política, porque no meio daquele turbilhão, era um monte de gente falando um monte de coisa e reclamando aquele turbilhão, e o pastor Wilson chegava lá nos gabinetes, chegava nos lugares, e era uma paz inexplicável, ninguém entendia por que ele tinha essa paz, e todo mundo brigando, e todo mundo assim, e ele entrava e saía, e havia paz, e ela não conseguia entender isso, porque você precisa entender, querido, que Jesus nos disse, eu sou o pão da vida, quem comer deste pão, nunca mais terá fome. E aí você vai perceber que aquilo que te angustia, que te deixa atribulado, e que corre para cima e para baixo e tal, tudo isso cessará a partir de uma relação íntima e profunda com Jesus. Ele é o pão. E Ele é a água. Amém? Ele é o pão, Ele é a água. Então a sua necessidade, para o povo que estava saindo lá do Egito, brigando por comida, pão e carne, e vem Jesus dizendo, eu sou o pão, eu sou o pão, eu te sacio, eu supro. Bom, se a necessidade é algo fundamental, e eu começo a entender que o fundamental, para mim, eu começo a entender que o fundamental é Cristo, e Cristo é inegociável, então se Ele passa a ser fundamental, e eu posso perder a percepção de Cristo, a partir da mágoa do coração, então com o que eu vou ficar? Com a mágoa ou com Cristo? Cristo é fundamental. Ele é o pão, Ele é a água. Não vou brigar pelo ministério, e nem vou brigar pela minha reputação também. Quer falar mal? Pode falar, porque entre o se justificar e Cristo, prefiro Cristo. Eu sou o pão, e eu sou a água. Necessidade, Cristo. Isso já é para quem está seguindo com Cristo. A necessidade dispara um pensamento. Quando o pessoal teve a necessidade de pão e carne, eles pensaram no Egito, porque era a referência que eles tinham. Agora que você é de Cristo, você passa a ter uma nova referência. Por isso, se a sua necessidade é Cristo, o seu pensamento
tem que representar o que está em Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, não se preocupe em abrir a Bíblia agora, apenas ouça. Colossenses 3, de 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Agora eu tenho uma nova referência. Antigamente nós só tínhamos a referência do Egito. Tinha necessidade? A comida do Egito, a carne do Egito, aquela mulher, aquele comportamento, aquele homem, aquele hábito, aquilo que eu tinha no mundo. Não, agora que eu sou de Cristo, eu devo pensar nas coisas que são de cima. Eu tenho uma outra referência. Eu devo pensar, aliás, a própria sequência desse texto de Colossenses é o seguinte: pensar nas coisas que são de cima e mortificai as coisas que são da carne, a prostituição, a impureza, a inveja, a lascívia, a feitiçaria, a idolatria, a inimizade, as porfias, as contendas. Por quê? Porque todas essas coisas pertencem a esse mundo que passa. Mas nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Então a necessidade agora não é mais a carne do Egito, nem o pão do Egito. A necessidade é Cristo. Então essa necessidade dispara um pensamento. E esse pensamento não pode mais voltar para o Egito. Pensai nas coisas que são de cima, porque já morrestes e estáis escondidos com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Pensar no que é de cima. Filipenses 4:8 nos diz: portanto, amados irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que ouvistes e aprendestes em mim, isto praticai, e o Deus de paz será convosco. Pensamento. Princípios de libertação. Deus quer remover o fundamento antigo e trazer um novo fundamento, para que a tua necessidade agora seja somente Cristo. Cristo como necessidade. Pensamento, os seus pensamentos não divagarão mais, seus pensamentos estarão centrados em Cristo. Diga para o seu vizinho: pense em Cristo. Aleluia. Aleluia. O pensamento do povo disparou o que? Um sentimento. Eles ficaram aborrecidos de estar lá. Eles ficaram tristes porque não estavam no Egito. Sentimento. Qual é o teu sentimento em Cristo Jesus? Qual é o sentimento? Por que Paulo sempre escreve, especialmente aos Tessalonicenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E há uma outra palavra: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. A alegria do Senhor é a nossa força. Meu amado, é impossível eu pensar nas coisas que são de cima e não me alegrar. Mas o que me entristece? O pensamento no Egito. Quando fico pensando nas contas para pagar, eu me entristeço. Mas na hora que eu penso que Cristo é a minha provisão, eu me alegro. É ou não é? Eu me alegro. E que tudo passa, e que o Senhor fica, eu me alegro. Quando eu penso naquilo que não deu certo, quando eu penso naquilo que não deu certo,
o meu sentimento é de derrota. Mas quando eu penso que já deu certo, Cristo morreu e ressuscitou por mim, já deu certo. Então, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então eu me alegro. O pensamento bem direcionado gerará um sentimento de vitória. E não é um triunfalismo barato. Eu não estou falando de um triunfalismo barato. Eu não estou falando de uma profissão de palavras vazias que não têm um sentido. Não, são palavras que têm sentido, porque são palavras verdadeiras, nas quais eu creio e eu fundamento a minha vida. Eu estabeleço isso como fundamento na minha vida e estou firme. E você deve estar firme. Os vendavais virão, as tempestades virão, as tentações virão, mas você precisa ter uma consciência clara de que a tua necessidade agora não é mais que determinada coisa dê certo. Sua necessidade já se cumpriu, Cristo. Se eu vender ou não vender, Cristo. Se eu comprar ou não comprar, Cristo. Se eu entrar ou não entrar, Cristo. E isso já deu certo. Pensando nas coisas que são do alto. E depois do pensamento, o sentimento. O meu sentimento será bem direcionado. Naturalmente, o meu sentimento será resultado do pensamento bem direcionado. Não é o sentimento bem direcionado, é o pensamento bem direcionado que vai gerar naturalmente o sentimento certo. Que é o sentimento de Cristo. E é Cristo quem guarda teu pensamento. E é Cristo quem guarda os seus sentimentos. E guarda o teu coração. E tudo na verdade gira em torno de Cristo. Portanto, o sentimento guardado em Cristo. Eu vou ler as passagens que diz: não estejais inquietos por coisa alguma. E isso eu falo de boca cheia, porque foi a primeira lição que eu aprendi no Evangelho. Porque a minha maior luta quando eu me converti girava em torno do medo e da ansiedade. E eu aprendi em Cristo Jesus a não andar ansioso. E na verdade, essa lição a gente vai levando para a vida toda. Tenho muito que aprender ainda em termos de ansiedade e essas coisas todas. Mas entendi, queridos, que eu podia lançar sobre Deus todas as coisas. Todas as coisas. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Diga: o meu sentimento é guardado em Cristo. Rapidamente, o sentimento. Depois do sentimento, o povo teve desejo de voltar para o Egito. Mas e agora em Cristo? Qual é o teu desejo? Viver para Ele. Qual é o seu desejo? Fazer a vontade de Deus, viver para Ele, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências, e concupiscência significa um desejo forte, vivais não mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aleluia! Não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Para quem está aqui nos assistindo na internet
Eu deixei de passar as referências bíblicas, porque estou confiando que vocês vão pegar direitinho as folhas. Mas eu acabei de citar aqui a passagem de 1 de Pedro 4, 2. Deixa eu só repetir do comecinho. A necessidade, Cristo. João 6, 48. João 6, 51. Depois você volta o vídeo. João 6, 35. O pensamento volta-se para o alto. Colossenses 3, de 1 a 4. O sentimento guardado em Cristo. Filipenses 4, 6 a 7. E 2 aos Coríntios 4, de 8 a 9. E o desejo, que é fazer a vontade de Deus. 1 de Pedro 4, 2. 1 aos Tessalonicenses 4, 5. 1 de João 2, 16. Tiago 1, 15. E Tiago 1, 14. Amém? Digo, meu desejo é fazer a vontade de Deus. Aleluia. Não viverei mais no desejo deste mundo, porque cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, pelo próprio desejo da carne. Mas se o teu desejo está em Deus, então não haverá base legal para o diabo te ferir e te aprisionar. Seu desejo em Deus. Amém? Queridos, o desejo de voltar para o Egito gerou uma atitude. Qual a atitude do povo? O povo ficou revoltado, irado, e no coração voltou para o Egito. Mas agora que você está em Cristo, qual é a atitude que deve ser prevalente no teu coração? Gratidão. Diga gratidão. Diga gratidão. E diga mais uma vez gratidão. Agora diga para o vizinho da direita, gratidão. Diga para o outro, gratidão. Diga para quem está atrás, gratidão. E diga para o outro, gratidão. Meu querido e minha querida, com toda a alegria do meu coração eu quero dizer uma coisa aqui para cada um de vocês. Que um coração grato fecha todas as possibilidades de Satanás lhe ferir. Toda e qualquer possibilidade de Satanás lhe ferir. E é por isso que, e a paz de Deus, Colossenses 3,15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Sede agradecidos. Diga, ser. Não é estar. É ser. O que é ser? Antes, o que é estar? Eu posso estar agradecido hoje pela comida que minha esposa fez. Eu posso estar agradecido pela sua presença aqui. Eu posso estar. Mas melhor do que estar é ser. Sede agradecidos. Sede agradecidos. Está sendo humilhado? Seja agradecido. Senhor, obrigado pela oportunidade de passar por essa oportunidade de ser humilhado, porque dentro do propósito divino, essa situação pela qual estou passando está produzindo algo que resultará em ações de graças ao teu nome e o engrandecimento do teu reino e a glória ao teu nome. Satanás quer que com essa situação eu glorifique a ele, Satanás, mas ele não encontrará em mim nenhuma possibilidade de tributar a ele qualquer glória. Um acidente aconteceu, Satanás não levará a glória. Pneu furou, eu tenho mania de falar pneu furou. Pneu furou,
Não, mas eu errei no pensamento. O pneu furou. Se o pneu furou, não darei a Satanás a glória para aquela situação. Sede agradecidos. Sede, não é estar, porque estar é variável, é circunstancial, depende do momento, depende da ocasião. Mas quando você se torna agradecido, então em toda e qualquer situação, haverá estabilidade, haverá amadurecimento, haverá equilíbrio, haverá possibilidade de crescimento naquela área. Sede agradecidos. Não há como o diabo te pegar. Não há. Sabe quando ele fica ali rondando, o inimigo anda ao derredor procurando a quem possa tragar, e ele fica ali, eu vou jogar esse aqui para ver o que ele fala, para ver se ele murmura, para ver se ele reclama, para ver se ele quer se desesperar. Em toda situação, serei agradecido. Serei agradecido. Serei agradecido. Até porque o meu fundamento não é mais o pão nem a carne, mas é Cristo. O meu pensamento não será mais remetido às circunstâncias, mas às coisas do alto. O meu sentimento será resultado do pensamento que eu tive. E a minha atitude será, o meu desejo será de glorificar a Deus, e a minha atitude será de gratidão. E por último, a minha ação, ações de graças. A minha ação. Eu vou ler as seguintes passagens. 1 Tessalonicenses 5,18, Efésios 5,20, Salmos 100, versículo 4, Filipenses 4,6, Colossenses 3,17 e 2 Coríntios 9,11. Apenas citarei os textos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Tudo que você faz tem que ser para que graças sejam dadas a Deus. Alguém se converteu? Graças a Deus. Veio provisão financeira? Graças a Deus. Houve uma situação que eu não entendi? Graças a Deus. Atitude, gratidão. E a ação. Se o povo no Egito tivesse esse entendimento, não teria morrido no deserto. Porque teria comido do pão espiritual que é Cristo e teria bebido da água que emanou da rocha que é Cristo. E teria chegado no lugar da terra prometida. Amém, queridos?